Fala galera, tudo bem com vocês? Tá? Tranquilo na paz? Pessoal, mais um dia aí, né? Gravando mais uma forma de ajudar os colegas aí. Eu falo uma mini aula, né? Pela pobreza aí de informações, tá? Como vocês sabem aí, eu não sou um cara profissional, né? Mas eu sou um cara teimoso e busco aí sempre me capacitar e buscar informações. E assim eu estou dividindo com vocês. Beleza, pessoal? Esse material hoje, pessoal, que nós vamos falar, como vocês viram aí, é relacionado à teoria do voo, tá? Na verdade, nós vamos falar algumas vezes sobre esse tema, tá? Então hoje o tema é como voamos, tá bom, pessoal? Esse é o tema que nós vamos falar hoje, tá? Esse material, pessoal, eu demorei aí tranquilamente umas 15, 20 horas aí para mim poder pegar as referências bibliográficas. Eu verifiquei bastante material, tá? E tentar bolar de uma forma que ficasse facilitado, tá? Então, embora, como eu disse para vocês, tem informações científicas aqui, mas eu também trouxe para a nossa realidade algumas palavras, né, e algumas ideias aí que eu tenho para que vocês possam entender dessa forma como que funciona, ou seja, como que nós voamos, beleza? Então, qual que é o objetivo dessa aula aí, pessoal? É a gente entender, né, compreender a ciência do voo, né, mais do que somente colocar o motor nas costas, conectar a asa, sair correndo e voar. Eu acho importante que nós possamos aí entender como é que funciona, por que nós estamos voando ali, quais são as forças, quais são os fatores. Dessa forma, como eu coloquei aqui embaixo, né, nós conseguimos avaliar os riscos, né, pessoal? Nós conseguimos aí decidir, tomar decisões aí frente a essas situações aí, tá bom? Então, nessa mini aula aqui, nós vamos tentar entender sobre quais são as forças envolvidas para que nós possamos voar. Vamos falar um pouco o que é o ângulo de ataque, tá? Falar um pouco sobre os movimentos da asa, né? O nosso planeio ou razão de planeio, né? Que é a resistência de perda de altitude aí, tá? Então nós vamos abordar nesse tema aí, beleza? Vou pedir para você, pessoal, já vai aí, coloca no curtir, tá ok? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. A maioria dos meus espectadores aí são pessoas que não são inscritos no canal, mais de 80%, tá? Então eu peço para você aí dar essa força, pessoal. Só assim vocês vão conseguir me animar para que eu possa continuar gravando mais vídeos aí para você que é um curioso, né? Para você que é um piloto já talvez, né? Talvez você já voe e busque informações como eu, e você que é um amante do esporte. Então, dá essa ajuda aí, tá? No final, pessoal, ao final dessa mini aula, eu vou estar postando uma aula sobre questões, tá? Então, eu vou pegar dessa aula questões, vou formular questões e vocês tentam resolver para ver se vocês tiveram um aproveitamento, compreenderam sobre o que eu falei aqui, tá bom? Então, vamos nessa. Então, pessoal, como que nós voamos, tá? Então, existe, pessoal, desde lá, né, de Isaac Newton, né, que ele percebeu que uma maçã caía de uma árvore, ele ficou curioso, saber como que a maçã, por que ela cai? Então, no paramotor, pessoal, a gravidade, que é o fator que fez com que a maçã viesse para a Terra, também é aquilo que faz que nós ficamos aqui no chão. Somente nós ultrapassando essas forças, né, essas resistências físicas que nós temos na natureza, só assim que nós conseguimos voar. Então, o paramotor, o piloto ali, né, com o seu equipamento, ele também obedece às leis da natureza, tá, pessoal? Então, isso não é mágica, tá? Isso é física e isso pode ser explicado, então, vou tentar mostrar para vocês durante essa minha aula aqui, tá bom? Então, o voo, pessoal, nada mais é que a combinação dessas forças, tá? Então, nós vamos combinar essas forças que faz com que você fique na terra, com que você seja puxado para cima, a força que faz você ir para frente e a força que segura você para que você não avance, ou seja, mantém-se você para trás. Essas forças, pessoal, nós utilizamos, nós encontramos aí, né, na referência, como para cima, para baixo, para frente, para trás, ou ainda vocês podem achar o termo sustentação, né, ou também chamado de lift, ou ainda de levantar, tá? A outra força é o peso, né, também chamado de gravidade, tá? É aquilo que vai puxar você para baixo, tá? E nós temos também a força de empuxo, tá? Ou impulso, né? Que é aquela força, né? Aquela potência que leva você para frente, tá? Então isso também é uma força essencial para que ocorra o voo, tá bom? E a outra, pessoal, por fim,
de forma bem básica aqui, né, meu entendimento, é o arrasto, tá, pessoal? Esse arrasto, pessoal, é também chamado de freio, tá? É aquilo que segura o piloto durante esse voo. Então, existe uma força que mantém ele para trás, tá bom? Então, para a gente poder voar, pessoal, o voo nivelado, que é aquele que você voa em linha reta, ele só vai acontecer se nós tivéssemos, né, esse equilíbrio entre essa força de sustentação, de peso, de empuxo e de arrasto, beleza? Então aqui, pessoal, nós temos um piloto, né, meu amigo Marcelo, em voo, né? E aqui eu coloquei esses fatores que fazem com que haja essas forças, né, contrárias, né? Ou a favor aqui, como é o caso. Então, ó, o peso do Marcelo está puxando ele para baixo. Então a seta do peso, né, trazendo para baixo, ok? Em contrapartida, né, a sustentação, né, o lift, está mantendo ele para cima. Então são forças contrárias, né? Nós falamos forças antagônicas, opostas, tá? E aqui da mesma forma eu tenho a hélice girando e empurrando o motor para frente, né? Que é chamado de empuxo. E em contrapartida, de forma também contrária, nós temos uma força trazendo, segurando o equipamento para que ele não voe, tá? E isso é chamado de arrasto, tá? Mais uma vez, né? O voo nivelado, ele vai ter uma eficiência, uma qualidade quando essas forças elas tiverem a sua equivalência, o seu equilíbrio, tá, pessoal? Se eu perder ou aumentar qualquer uma dessas forças, eu vou alterar a condição de voo, tá? E a tendência é diminuir, ou seja, você perder a altura, perder o planeio, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós visualizamos, pessoal, o colega, né, em uma decolagem, tá bom? Nessa decolagem, o que nós temos aqui, pessoal? O peso do motor e da estrutura puxando ele para baixo, tá? Puxando ele para baixo. Nós temos aqui, né, a força, né, do vento nesse sentido. Ó, a biruta ali, como a gente pode visualizar. A força do vento, ele decolando contrariamente ao vento, né? E em contrapartida, também o motor empurrando ele para frente, ou seja, o empuxo, né, fazendo com que ele venha para frente, tá ok? Então o empuxo vai trazer ele nesse sentido, tá bom? E aí, pessoal, nós temos também a entrada, né, o vento chocando com a asa, empurrando ele para cima, né? Então esse vento ele está encontrando a asa e empurrando ele para cima, tá? Em contrapartida, né, o vento, como ele está chocando com a asa e também com o piloto aqui, nós temos também o arrasto, tá? Então aqui nós temos os 4 fatores que vão influenciar nesse voo, tá ok? Então eu vou mostrar com mais detalhe cada um deles aí, tá bom? Então, pessoal, o primeiro fator aí que é o peso, tá? Então o que é o peso? O peso é você, né, o piloto aí, junto com todo o equipamento. Então, olhando aqui nessa imagem, nós temos ali o piloto, né, com o motor, com combustível, né, a estrutura toda ali, né, capacete, né, celular, tudo que ele tiver carregando ali, tá? Tudo que tiver desse mosquetão para baixo, pessoal, tudo isso aqui é peso. Inclusive, obviamente, a própria asa, né, que está acima do mosquetão também é peso. Então, você e todo equipamento, isso é o que nós chamamos de peso, né? Ou aquilo que vai gerar gravidade, tá bom? Todo esse equipamento vai ser chamado de peso total, ok? Peso total. Por isso que quando você vai comprar o equipamento, você tem que somar o seu peso, né? Ou seja, o peso, o que você vai carregar em voo, né? Se capacete, se vai usar reserva, tudo isso você soma, tá? Mais o seu peso, né? Por exemplo, pesa 70 kg, mais o peso do equipamento que eu vou usar. Isso tudo é o peso total, tá? Às vezes a pessoa vai comprar, acha que tem que comprar uma asa para o seu peso e desconsidera todo o restante que é o equipamento, tá? E ele deve ser sim considerado, tá bom? O peso, pessoal, ele vai influenciar na velocidade. O que quer dizer isso, pessoal? Que quanto mais peso, mais velocidade você vai ter. Quanto menos peso, menos velocidade você vai ter. É claro que as asas, pessoal, elas são configuradas, né? Ou seja, elas são ajustadas dentro de um limite de segurança. Esse limite de segurança, normalmente ele tem um limítrofe aí, seguro, entre, por exemplo, a minha asa que eu vou, né? Ela é
entre 80 a 140 quilos. Então, o nível de segurança dela que o fabricante determina é que eu voe, né, dentro de um peso total de 80 até 140 quilos, tá ok? Claro que se eu estou voando com 80 quilos, eu vou voar em uma velocidade X. Se eu voar com 140 quilos, eu vou voar com a velocidade Y, ou seja, eu vou voar mais rápido, tá bom? Quanto mais peso, mais velocidade, é isso que eu estou querendo falar nesse tópico aqui, tá ok? Vou dar um exemplo aqui para vocês, pessoal. Ó, um piloto com um peso total de 100 quilos, ou seja, o cara pesa, por exemplo, 70 quilos, né? E o equipamento dele pesa 30. Então, nós temos um peso total, tá? De 100 quilos, tá? Com uma asa de paramotor, tá? E a asa dele, o fabricante fala que ela é segura voando entre 100 a 120 kg. Então eu pergunto para vocês, ele está voando dentro da faixa de peso com segurança? Sim, ele está voando. Então nesse exemplo, ele está voando a 50 km por hora. Isso é um dado hipotético que eu estou falando aqui, tá pessoal? E tem vários fatores que vão variar. Mas nesse caso, ele pesando 100 kg total, dentro dessa asa aqui, que tem o limite de 100 a 120, ele voa 50 km por hora. Agora, no outro exemplo aqui, um outro piloto com peso de 120. Então, esse cara pesa 20 quilos a mais, tá? Só que ele está voando, pessoal, na mesma asa. Só que lembra que essa asa é de 100 a 120? Então, ele está voando no limite dessa asa, tá? Isso é ruim? Não. Ele está voando dentro do padrão de segurança recomendado pelo fabricante dessa asa, tá bom? Então, nesse caso, ele está voando a 60. O que eu estou mostrando aqui para vocês dentro desse item aqui? Que o indivíduo mais leve está voando a 50, o indivíduo mais pesado está voando a 60. Aí, pessoal, existe uma condição que está virando muito comum entre os pilotos de paramotor, e eu acredito que também com os pilotos de parapente, não tenho certeza, né? Não posso falar, mas é o voo estourado, né? O que seria esse voo estourado? Esse voo estourado, pessoal, é aquele voo em que o cara tem uma asa que o limite dela é 120 e ele voa com 140, tá? Claro que nesse exemplo é um exemplo menos comum, tá? O mais comum é o quê? A pessoa compra uma asa, por exemplo, do tamanho S, né? E ela deveria voar com asa do tamanho M. Então, ela devia voar com asa pequena, né? Small, S, small, e ela voa com asa, ela deveria voar com asa M, só que voa com uma asa pequena. Qual que é a contrapartida disso? Esse cara vai voar mais rápido. Então, no voo de paramotor, existe, quem já é da área sabe disso, que a partir do momento que você começa a voar a longas distâncias, né, que nós chamamos o voo de cross country, né, que é esses voos de longas distâncias, grandes distâncias, de uma cidade para outra, o piloto que está com aquela asa mais lenta, ele acaba ficando para trás. Então, e ninguém quer ficar para trás. Então, o que as pessoas, muitos têm feito, pessoal, que é errado, tá? Tem comprado uma asa, né, com um determinado tamanho e voado acima do limite, né, máximo de segurança. Então é como se ele pegasse essa mesma asa que é de 100 a 120 e voasse com 20 quilos a mais, tá? Claro que existem instrutores, eu já ouvi isso falando de alguns instrutores falando que não tem problema. A asa ela já tem um cálculo de 30 quilos a mais e 30 quilos a menos, já para justamente compensar essa diferença. Tudo bem. Só que, como eu disse para vocês, quanto mais enquadrado ali entre 100 a 120, o ideal seria, por exemplo, 110, né? Ou seja, o mais seguro, tá? Ok, pessoal? Então vamos lá. Então vocês entenderam o que é um voo estourado aí, tá? Voar estourado, tá? E ali eu coloquei o U, né? Estourado, é um estouro, um boom, né? Não, é um estourado de ultrapassando o peso, tá bom? Então aqui nós temos o nosso piloto aqui, né? Voando. E o que está puxando ele para baixo aqui, pessoal? Ó, o que está puxando ele para baixo é o peso total. E esse peso total ele compõe o que, pessoal? Ele compõe o peso do piloto e o peso, né, do equipamento e acessórios que ele vai utilizar, tá bom? Tudo isso aqui vai compor esse peso aqui, beleza? É o peso total. Vamos nessa? Então, outra situação, pessoal, que nós temos aqui, talvez a minha imagem vai tampar um pouco do texto aqui, mas eu falo para vocês o que está aparecendo aí, tá? Então, outra força da natureza é o empuxo, tá? Então, o que é o empuxo? É a força final, tá? É a força final envolvida, tá? Ou seja, a força tração, tá? Então, o empuxo, pessoal, é a força em que
ela é compensada, ela é criada pela hélice, né? Ou seja, a nossa hélice ela gira e a pá da hélice, ao girar, ela impulsiona o vento para trás e automaticamente empurra o piloto para frente, como vocês estão observando nessa seta aqui. Então, o empuxo ele empurra ele para frente, tá ok, pessoal? E quem vai criar esse empuxo aqui? Quem vai criar é a hélice, tá? É claro, pessoal, se nós considerarmos aqui esse exemplo da corrida aqui, nesse caso, para a decolagem, o piloto ele vai ajudar também, tá? Porque se ele ficar sentado aqui e acelerar o motor, ele não vai sair do lugar, tá? Ah, mas e tem as pessoas que voam com o para-trike, sentado, né? Sentado aqui em cima de um traiquinho, né? Uma estrutura com rodinhas. O motor vai ter que ser bem mais forte para ultrapassar a resistência do traiquinho também, ou seja, das rodas no chão. Então, nesse caso, o piloto aqui ele está ajudando com a força do corpo. Então, ele vai puxar, né, o equipamento através do peso das pernas ali, dos braços, e vai acelerar para que ele possa somar essas duas forças e ele adquira a velocidade necessária para poder decolar, tá bom, pessoal? Então, o empuxo é criado basicamente em voo pela hélice, mas na decolagem nós sabemos que o piloto também vai ajudar aí nessa questão, ok? Esse empuxo, pessoal, varia de motor para motor, tá bom? Por exemplo, esses motores, por exemplo, o meu motor ele tem um empuxo aproximado aí de 70 quilos, tá bom, pessoal? E esse empuxo eu sei que existe cálculo que pode ser feito aí, tá? Nós somamos em HP, né? Então, tem como fazer a conversão aí para vocês saberem, tá? Mas o meu motor, pessoal, basicamente ele vai dar um torno de 70 kg de impulso, tá? Esse motor aqui é um Fly 100, ele vai dar menos, tá? Eu não sei exatamente quantos quilos de impulso que ele vai dar, mas eu sei que ele vai ter um impulso menor, tá bom? Em voo, né, de nível, ou seja, o voo nivelado, pessoal, a velocidade ela vai manter-se constante. Ou seja, se você manter uma aceleração durante o voo, né, e você tem um voo nivelado sem alteração de fluxo de ar, de massas, né, densidades ali, então a gente vai ter um voo constante, tá ok? Porém, pessoal, se eu acelerar mais o motor, né, que é o que acontece na decolagem, eu vou ganhar altura. Então, a partir do momento que eu acelero mais, quanto mais eu acelero, mais altura eu ganho, tá? Tem muita gente que pergunta para mim assim, como é que você faz para subir e descer, né, no voo de paramotor? Pessoas leigas, né? A gente fala, é só acelerar. Se você acelera, você aumenta a força, ou seja, gira mais a hélice, empurra mais o piloto para frente. Automaticamente você vai ganhar mais altura, tá bom? Então, é dessa forma que funciona o voo ali, tá bom? E se eu diminuir a força, ou seja, acelerar menos o motor, o que vai acontecer? Você vai diminuir o empuxo, automaticamente você vai diminuir a sustentação e você vai descer, tá bom? Se você adicionar os freios, né, junto com certas proporções, ou seja, de forma controlada, tá, pessoal? Nós vamos ter um resultado, tá? Esse resultado vai ser, pessoal, a soma, né, desse empuxo mais o arrasto, tá? Então, a gente vai falar aí, nós vamos falar aí do arrasto já, tá? Mas eu queria mostrar para vocês aqui que a partir do momento que você está correndo para decolar e você puxa os flare, né, os freios, eu acho que eu tenho uma imagem mais à frente aqui, ó. Então, a partir do momento, ó, o piloto está correndo, né? Se vocês observarem, as mãos dele, ó, estão mais baixas, né? O que está acontecendo aqui, pessoal? Ele está com o motor acelerado, está até com o motor torto aqui, né? Nesse caso aqui, ó, não sei se vocês viram aqui o rádio dele, acabou desprendendo da selete e ele acabou quebrando esse rádio aqui nesse dia. Mas a foto ficou boa para mostrar e nas condições normais isso nós usamos também, tá? Eu sei que no começo o instrutor fala para o aluno assim, levanta a mão, né? Porque a pessoa às vezes não tem a noção, né, técnica de se controlar a sustentação da asa, né? Alguns puxam demais, estolam, então eu sei que para piloto iniciante não é recomendado. Mas depois que a gente adquire uma experiência, eu acredito que todos os pilotos aí usam para a decolagem o freio, tá ok, pessoal? Então, o que eu queria mostrar aqui? Que o piloto, né, somado à força que o motor está fazendo, mais o arrasto, ó, observem o bordo de fuga da asa aqui, pessoal, ó, ele está
deformado. Por que ele está deformado? Porque a mão do piloto está aqui embaixo. Então, isso está acontecendo dos dois lados, tá, pessoal? Ele está fazendo com que haja um arrasto maior e está compensando isso com aceleração. Qual que é o resultado disso, pessoal? Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso para poder decolar mais rápido, ou seja, correr menos. Se ele levantar toda a mão aqui, ele vai ter que atingir a velocidade mínima de decolagem dessa asa. Então, se eu levantar a minha mão, acelerar tudo e começar a correr, eu vou ter que atingir a velocidade mínima. Por exemplo, essa asa vai decolar, eu não sei qual que é exatamente, mas vamos colocar que é 25 km por hora. Então, eu vou ter que chegar a 25 km por hora para poder decolar. Se eu usar o flare, né, o freio, né, ou seja, aumentar o arrasto aqui, né, eu vou fazer com que a própria força do vento que está vindo aqui, pessoal, vai aumentar o arrasto, porque o vento vai bater, né, vai aumentar a pressão na asa e eu vou conseguir decolar com a velocidade menor, tá? Porque sempre nós vamos somar, pessoal, a velocidade do vento, tá? Nós vamos somar a velocidade do vento mais, né, a velocidade do piloto, tá? Então, o vento está incidindo aqui a 10, vamos dar um exemplo aqui, né? O piloto aqui, se ele está correndo a 15, né? Então, 15 km por hora, então nós vamos somar 10 com 15, 25, pronto. A hora que esse piloto atingir 15 km por hora, ele vai entrar em voo, nesse exemplo aqui, usando o freio, né? Se esse vento aqui, pessoal, tiver a 5 km por hora, né, esse piloto né, ele vai ter que correr 20 km por hora para poder entrar em voo. Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? Então, o ato de frear, ele aumenta o arrasto e isso ajuda, tá? Na decolagem aí, tá? Embora, pessoal, eu estou falando do empuxo, né? Já adiantei um pouco do próximo slide, mas para que vocês entenderem que o empuxo, ele é um fator, sim, tá? Que acrescido, somado ao arrasto, ele vai favorecer a sustentação, né? Que é essa elevação aqui, a sustentação. Beleza? Ou seja, um piloto com mais empuxo, um motor mais forte, né? E tendo mais arrasto, né? Ele vai levantar mais rápido. É aquilo que eu falei. Quanto mais você acelerar e mais você conseguir frear ali sem estolar a asa, mais, né? Mais sustentação você vai ter durante a decolagem, tá? Um piloto com menos empuxo, ou seja, um motor mais fraco, só que ele tendo um arrasto, eu inverti aqui, né? Vocês viram, né? Vou corrigir. Então, um piloto com mais empuxo, né? E menos arrasto, ele vai ter maior elevação, maior sustentação. Ou seja, um motor mais forte, só que a resistência é menor, né? Ou seja, o que segura ele menor, ele vai voar mais rápido, ok? O piloto com menos empuxo, ou seja, um motor mais fraco e mais arrasto, ele vai ter menos sustentação, ok? Essa é uma forma, pessoal, que nós vemos aí algumas asas aí adaptadas que não tem o aerofólio adequado, né? Ou seja, para motor, né? Tem o centro de pressão um local um pouco diferente, a pessoa acaba tendo uma elevação mais, né, alterada aí conforme uma asa de paramotor, tá bom? Vamos lá, então o que eu queria que vocês observassem nesse slide aqui, pessoal? Que o empuxo, tá? O empuxo é o que vai fazer o piloto, né, avançar, ou seja, ir para frente, tá? E como eu disse para vocês, né, se eu quiser ganhar mais altura, eu uso mais a aceleração, ou seja, mais empuxo. Se eu quiser perder altura, eu vou diminuir a sustentação, vou diminuir a aceleração e vou perder altura aí, beleza? O arrasto, como eu disse para vocês, né, é uma força contrária ao empuxo. Então é aquilo que faz o contrário. A hélice do motor girando empurra o motor, né, para frente, tá? Então empurra o motor para cá. Né? Em contrapartida, pessoal, o arrasto empurra o motor para trás, tá ok? O que faz esse arrasto? Né? Quais são os fatores que desencadeiam esse arrasto? Então nós temos aí o design do paramotor, tá ok? Ou seja, paramotor, pessoal, que tem, vocês podem verificar, né, que existem paramotor que põe que tem um aro maior, que tem aqui as suas divisões aqui em maior número, tá? Existem motores que têm as suas características ao contrário, ou seja, em menor, tá ok? Lógico, pessoal, que isso também vai favorecer com relação à própria hélice. Então, se eu diminuir o aro, o tamanho da hélice diminui e automaticamente
eu também vou diminuir o empuxo, tá? Então, tudo isso tem que ser pensado. Isso é uma incógnita que os nossos fabricantes aí de equipamentos, eles estão atuando. É claro, pessoal, que pensa comigo aí, se eu vou desenvolver um motor, né? O que eles querem? Um motor cada vez mais forte, só que mais leve. Então, esse design do paramotor, né, vai influenciar também nesse arrasto. Quanto o motor maior, mais pesado, né? Gaiola, selete, tudo isso, né? O duro, pessoal, na real, é que é difícil mexer no motor, tá? O que nós vemos hoje aí, pessoal, basicamente com relação ao arrasto, tá? O arrasto, lembra que o ar, né, o movimento do ar está chocando contra o piloto, né, que eu estou dando exemplo aqui, nesse momento, e ele está fazendo uma resistência, então está puxando para trás. No paramotor, né, dificilmente a gente consegue mudar nisso aqui. Então, o que os fabricantes têm trabalhado bastante? Eles têm trabalhado bastante no design das asas, tá bom, pessoal? Então, o design da asa que tem se evoluído muito, tá? Antigamente, as asas tinham um tamanho muito maior, pessoal, tá? Um comprimento muito maior e um diâmetro também maior. Hoje está cada vez mais diminuindo, tá? Isso está trazendo o quê? Uma capacidade de voar mais rápido, ou seja, aumentar a velocidade. Porém, pessoal, quando você mexe nesses fatores, você também altera a segurança. Então, por isso que existe aí essa guerra para que mexa-se nesses fatores, mas não influencie na segurança do piloto aí, tá ok, pessoal? Para que a asa mantenha a sua sustentação, tá bom? Então, os freios, como eu mostrei para vocês, eles criam arrasto, né? Ou seja, nós utilizamos junto com o empuxo ali o acionamento dos freios, né? Então a gente puxa os batoques aqui que estão ligados na parte de controle, ele está ligado nessas duas porções, ele vai puxar, né, a asa, deformar o bordo de fuga da asa, e ele vai mudando esse bordo de fuga, pessoal, e a gente consegue aqui, ó, fazer com que tenha um arrasto maior, ou seja, o vento, né, ele vai chocar-se em uma maior parte na asa, tá? Hoje, pessoal, graças a esses mecanismos, essas tecnologias, né, que têm se utilizado, né, as asas de paramotor, né, e também, lógico, de parapente, né, tem mudado muito com relação a isso aí. O paramotor tem se criado essas asas reflex, né? Hoje nós temos a full reflex. Então, se vocês observaram o aerofólio aqui, né, o perfil da asa, ele tem diferença, né? Para vocês verem que o centro de gravidade da asa está aqui, o centro de pressão. E esse daqui, o centro de pressão já está mais à frente, tá? E vocês observem que o ângulo, o bordo de fuga está aqui, né? Ou seja, está mais abaixo. E na asa reflex, o bordo de fuga está mais acima. Então, eles vão manter... isso aqui é uma engenharia, né, desgramada, perdão da palavra, né, mas para poder chegar nesse controle. Quando nós vamos comprar uma asa, pessoal, por exemplo, essa asa aqui, ó, que é uma asa nacional, essa asa hoje ela custa em torno de 12 mil, 11 mil reais, depende de onde você vai comprar, né, depende da pessoa que te vende, consegue talvez um desconto maior. Mas se você parar para pensar, poxa, 12 mil reais em 4 quilos e pouco de tecido mais linhas, é muito caro. Mas o que é esse preço que eles argumentam? É a tecnologia para que esse tecido consiga voar, tá bom, pessoal? Esse cara aqui, ó, isso aqui no chão ele é um tecido, tá? Igual a qualquer outro, tá? Porém, a partir do momento que o vento bater nele, meu amigo, ele vira uma asa e ele vai para o céu e vai voar, tá bom, pessoal? Então, os freios são usados para criar esse arrasto. Quando eu quero fazer uma curva, por exemplo, eu puxo de um lado, aumento o arrasto desse local, então esse lado vai parar e o outro local vai avançar, continuar voando e fazer o giro. Então, dessa forma, nós fazemos o giro, né, as curvas aí, a movimentação, tá? Porém, pessoal, existe aqui uma condição que é perigosa, tá? Que é o stall, né? O que é esse stall, pessoal? Ou stall, né? Esse stall, né, é quando a asa ela perde a capacidade de sustentação. Então, presta atenção. O arrasto ele pode fazer você movimentar, girar para lá e girar para cá. Porém, você pode, né, ao puxar muito essa asa, você pode acabar estolando. Não só as duas, mas se você puxar uma só, né, de uma forma em que você não consiga manter o equilíbrio aí, dessa asa aí, beleza? Então, galera, eu não sei se vocês conseguem visualizar aqui,
visualizar bem, mas, né, existe aí, ó, aqui, na verdade, o meu bonequinho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas a partir do momento que eu estou em voo, tá? Que eu estou em voo e eu puxo, né, esse lado, o que acontece? Eu altero a sustentação, né, desse lado e o equipamento ele vai ter um arrasto maior desse lado. Então eu vou fazer a curva para a esquerda e assim vale para o lado direito. Puxei esse lado, deforma-se a asa desse lado, aumenta o arrasto e nós movimentamos, fazemos uma curva para o outro lado, tá bom? Então basicamente é isso que eu queria dizer. Ah, mas o que é o stall? Tá? O stall é quando você atinge um determinado limite de segurança que a asa tem, em que ela não consegue se manter. Então, você vai puxar de uma forma que a asa cai, tá, pessoal? Eu vou fazer uma série de vídeos, que eu tenho ideia há muito tempo já, não tive coragem e tempo ainda de fazer, mas é relacionado aos acidentes, tá? Embora o paramotor ele é muito seguro, tá? Tem muita gente se ferrando aí, pessoal, principalmente por falha, né, humana, tá? É o que tem arrebentado as pessoas, tá? Dificilmente você vai ver falha no equipamento, embora pode acontecer sim, tá? Eu tenho até vídeos com relação a isso também, eu vou fazer uma série futura aí mostrando para que vocês possam ver, botar algumas imagens de alguns acidentes para que vocês possam também alertar quanto ao que o cara fez para poder causar aquilo ali, tá bom? Então, a sustentação, pessoal, que é a última força que eu gostaria de falar, essas quatro aí, tá? A sustentação é a força oposta à gravidade, tá bom? Ou seja, ela é contrária à gravidade. Lembra que a gravidade ela está puxando, né, o piloto para baixo, tá? Então, a gravidade, ou também chamada de peso, ó, tá puxando ele para baixo, né? Vocês não vão enxergar aí, né? Porque tá em cima, eu acho que da minha imagem aí. Então, a gravidade tá puxando ele para baixo, pessoal. Beleza? O que a sustentação está fazendo? Puxando ele para cima, tá? Então é isso que está acontecendo aqui. É uma força contrária, uma força oposta, tá? A asa do paramotor, pessoal, como eu disse para vocês, no chão ela é só um tecido. Porém, quando nós inflamos, colocamos o ar para dentro dela aqui, ó, o ar entra dentro das células, faz com que ela tenha essa forma de um perfil de asa, né? Essa asa inflada, ela vai decolar. Então, ela vai virar uma asa como qualquer outra, como se fosse uma asa de um avião aí, ok, pessoal? O fluxo de ar, né, ele se divide ao encontrar essa asa. Então, olha que loucura isso aqui. O ar, pessoal, ele está vindo ao encontro dessa asa. Ah, mas se não estiver ventando, a partir do momento que você ganha velocidade correndo e o próprio motor empurrando, você cria um ar, tá ok? É claro que quando eu vou decolar e já existe a presença desse ar, um vento, né? Então eu uso esse vento para poder decolar, me ajuda nisso, tá? Mas independente se tem ou não um ar, um vento, né? A gente chama de vento real, né? Nós podemos aí sentir esse vento aí através desse voo aí. Então, esse vento ele vai encontrar essa asa e ele vai se dividir. Então, é isso que acontece aqui, ó, pessoal. Observem essa imagem, isso aqui é muito importante que vocês compreendam. O vento ele vem, ó, e quando ele encontra o paramotor, claro que no início, quando você está inflando aqui, ó, nessa parte inicial que eu mostrei para vocês, né, o colega aqui, ó, nesse momento aqui, ó, o vento ele está entrando uma parte na asa, a outra parte está batendo no intradorso, né, na parte de baixo, e está levantando ela, tá? Então, essa asa, no início, ela vai entrar bastante ar aqui, ó, pelo bordo de ataque, né, pelas células, e vai fazer com que ela fique inflada, né, dessa forma aqui, ó, tá? Mantenha seu perfil de voo. Aí, pessoal, depois que ela recebeu essa grande quantidade de ar que entrou e manteve a asa inflada, né? O que vai acontecer, pessoal? Nós temos, né, essa divisão. Então, durante a corrida ali, nós vamos ter a divisão do ar. Então, uma parte do ar vai passar por cima e uma parte do ar vai passar por baixo, como vocês podem visualizar nessa imagem aqui, tá? Então, esse ar vai se dividir. Então, olha a ciência como é que funciona do voo aqui, pessoal. Esse ar que está indo por cima, ele vai passar por cima da asa e vai se encontrar lá na parte do bordo de fuga, né, na parte de trás da asa, com o ar que está passando por baixo. Só que esse ar, vocês têm que entender o seguinte, ó, aqui na frente, ó, do piloto tem ar, só que esse ar ele está
estável, né? Então, ou seja, ele está ali no seu devido local. A partir do momento que essa asa começa a encontrar esse ar, o que vai fazer? Esse ar tem que se movimentar. Então, uma parte dele vai por cima, uma parte vai por baixo. Esse ar, pessoal, esse deslocamento de ar vai fazer com que o ar de cima ele circule, ele se movimenta, né, com a velocidade suficiente para encontrar o ar do outro lado, né, o ar que está passando por baixo. Então, teoricamente, o que nós vamos ter aqui? O ar de cima passando com uma velocidade mais rápida. E o ar de baixo, nós vamos ter uma velocidade mais baixa. Então, de cima voa, o vento passa com uma velocidade mais rápida, e de baixo passa com uma velocidade mais devagar, tá ok? Esse ar, pessoal, que se movimenta por baixo da asa, ele vai fazer com que haja, né, essa sustentação, tá ok? O ar que vai passar por baixo, como ele vai ter uma resistência maior, ou seja, ele vai encontrar uma asa, pode ver que o perfil da asa, a deformação da asa, ela tem o bordo de fuga mais baixo, né? Como nós vimos aqui nessa imagem. Então ele vai fazer com que o ar que está passando por baixo tenha uma resistência maior e faça com que a asa seja levantada. Nós chamamos aí de lift, né? Ou sustentação, tá bom? Então, o que eu escrevi aqui, pessoal? Que o fluxo de ar da asa se divide por cima e por baixo, é o que eu já expliquei, tá? A área de menor pressão acima da asa, tá? Então, por que é uma área de menor pressão? Porque aqui, pessoal, o ar está encontrando com menos tecido. Tá vendo a deformação do tecido? Então, ele encontra nessa parte, aqui atrás já não tem. Tá? Então, ele vai e se desvia por cima da asa. Já a área, né, de maior pressão vai ser embaixo da asa. Por que ela vai ser embaixo da asa? Porque como esse ar vai passar por baixo, ele vai encontrar a resistência do tecido, que é o intradorso, ele vai fazer com que ele tenha uma dificuldade de passar. Então, ele vai ter um movimento desse ar mais lento, pessoal. E como esse ar vai se movimentar de forma mais lenta, ele vai criar uma resistência maior. E dessa forma, ele vai impulsionar a asa para cima, tá? Como eu disse aqui, ó, a asa ela vai ser sugada, ou seja, ela vai ser levantada, ela vai ser puxada para cima em consequência desse ar. Então, isso aqui que é o segredo, pessoal, da sustentação, tá? Esse ar que se divide no perfil aerodinâmico. Isso vale não só para a asa de paramotor, mas isso vale também para a asa de parapente, para asa de avião, asa delta, né? Então, a ótica é essa daqui, tá? Que faz com que aconteça o voo, ok? Você pode pegar, pessoal, como exemplo, tá? Pegar uma folha, tá? Pega uma folha de ar, né? E você assopra. Se você assoprar, tá vendo, ó? Ela levanta. Por quê? Porque o ar que bate embaixo dessa folha, ele vai ter uma resistência maior, ou seja, uma força maior, né? E ele vai elevar essa asa para cima. Da mesma forma, você pode ter como exemplo, quando você está andando no carro e coloca o braço para fora, né? Deslocando, a resistência do ar, você aumenta o braço, ele te puxa o teu braço para cima. Então, isso é um exemplo prático aí de como funciona a sustentação, ok? A sustentação ela é resultante, pessoal, de diferenças de pressão, tá? Então, a diferença da pressão, a área mais pressionada vai ser a de baixo e a menos pressionada vai ser a de cima, como vocês entenderam aí no exemplo que eu dei, ok? Essa sustentação ela vai depender de 4 fatores, tá? Quais são esses fatores, pessoal? A forma do aerofólio, como eu mostrei para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Né? A forma do aerofólio aqui, né? Como por exemplo, aqui nós temos uma asa clássica, normal, e aqui uma asa reflexa. Então, a forma é diferente. Então, a forma dele vai fazer com que haja sustentação de uma forma maior ou menor, ok? Quanto maior o perfil alongado, menos sustentação nós vamos ter e nós vamos ter que usar mais um motor para manter o voo. Por isso que uma asa dessa daqui, reflex, a gente vai ter um uso do motor, uma aceleração maior para manter ela na mesma altura, considerando uma asa que não é reflex, tá bom? Outro fator, pessoal, de sustentação é a densidade do ar, tá? O ar mais denso, quando você vai voar, por exemplo, se você for voar lá, aqui na minha região, que nós estamos aproximadamente 250 metros acima do mar, nós temos uma quantidade de ar
né, atmosférico diferente de alguém que vai voar, por exemplo, lá nas cordilheiras, tá? A gente tem que entender que quanto mais perto do solo, mais ar nós temos. Então, mais ar ocupando esse espaço, maior vai ser a pressão, né? Ou seja, se nós formos voar numa região de montanha, né, montanhosa, por exemplo, vai voar lá na Bolívia, 2.000 e poucos metros de altura, sei lá quanto que dá. Então lá vai ter menos ar, então a sustentação vai ser menor. Eu vejo às vezes, pessoal, piloto se acidentando, que é acostumado a fazer curva, decolou, já faz uma curva abaixo, naquela cidade dele sempre deu certo, por quê? Porque a pressão lá atmosférica é uma, a densidade é diferente, aí o cara vai fazer um voo lá na praia e faz a mesma coisa, aí ó, se rebenta, tá? Se acidenta, e tem casos aí de pessoas que até morrem, pessoal, né? Numa curva errada, não às vezes por causa do piloto, mas porque a resposta que a asa vai ter vai ser diferente daquela, né, com a pressão na onde ele é acostumado a voar, tá bom? Então o ângulo de ataque, pessoal, o ângulo de ataque é essa parte da frente aqui, ó, tá? O ângulo de ataque, a gente vai ver futuramente ali, mas é o ponto em que o ar incide sobre a asa. Então, como o ar bate aqui, quanto mais levantado tiver o borde de ataque, né, maior vai ser esse ângulo aí, tá? Então o ângulo de ataque ele também vai influenciar na sustentação, tá? Dependendo do ângulo de ataque aí que nós causarmos, nós podemos até estolar essa asa aí, tá bom? Então o outro fator que altera, que depende da sustentação, é a velocidade, pessoal. Quanto maior for a velocidade, maior vai ser a sustentação. Então se você pegar um piloto, né, levantar ele a 100 metros, né, amarrar uma corda aqui em cima, igual essa daqui, deixar ele parado lá em cima, pessoal, numa torre, e cortar a corda, o que vai acontecer? Ele vai despencar para baixo, tá? Por quê? Porque ele não tem velocidade, tá? Esse piloto, por que ele não despenca lá em cima, né, em voo? Porque ele está voando e ele está tendo uma velocidade. Então, isso faz com que o ar bata aqui, gere essa divisão de ar, como a gente viu. O ar que está batendo na parte inferior, ele vai fazer com que tenha uma resistência maior, uma pressão maior, ele mantém a sustentação. Então, claro que se eu desligar o motor eu não vou cair aqui, porque eu estou tendo uma velocidade. E se eu ficar freando essa asa cada vez mais, pessoal, eu vou perder velocidade, vai chegar no ponto que a asa vai cair, como se eu tivesse cortado a própria corda ali, da forma que eu expliquei. Beleza? Então a velocidade de ar também vai depender. Quanto maior for a velocidade, maior vai ser a sustentação e vice-versa. Ok? O ar acima da asa, né, que bate lá, que passa pelo extradorso, ele vai circular de forma mais rápida, né, como que eu já comentei para vocês. E o que vai passar pelo intradorso por baixo, ele vai passar com a velocidade menor. Então, ele vai passar de forma mais lenta, por quê? Porque vai ter a resistência positiva que eu falei para vocês ali, pessoal. Beleza? Esse ar, pessoal, mais rápido e mais baixo, existe aqui um princípio chamado princípio de Bernoulli, tá? Esse princípio de Bernoulli, ele faz o seguinte, ele fala que esse ar, né, que passa por cima da asa aqui, ó, vamos acompanhar nessa imagem. Como ele viaja de uma velocidade mais rápida, ele tem, né, uma pressão maior, né? E o ar que passa por baixo da asa, ele vai ter uma pressão menor, porque ele vai ser mais lento. Só que vai dar a resistência que eu falei para vocês, tá? E esse princípio fala que essa diferença de pressão vai criar a força ascendente de sustentação. Por quê, pessoal? Porque a partir do momento que eu tenho essa resistência contra a parte inferior, o intradorso, nós vamos ter uma elevação dessa asa para cima, ou seja, sustentação, ok? Uma asa de paramotor também deve desviar o ar para baixo, o que pode ser alcançado mudando o ângulo de ataque. O que quer dizer aqui, pessoal? Que eu posso, né, usar, né, de equipamentos da própria asa, né, para alterar, depois ali eu vou mostrar para vocês, para alterar o ângulo. Então, se eu pegar aqui, ó, imaginem essa imagem aqui, por favor. Ó, então, essa aqui, tem as cordinhas aqui, né, as linhas, né? Se eu usar um artifício que eu puxo essa asa para baixo, ou alivio que ela vá para cima, eu vou alterar o bordo, eu vou alterar o ângulo de ataque. Dessa forma, eu vou alterar também a velocidade e, obviamente, a sustentação. Tá? Então, existem aqui, tanto no bordo de ataque quanto no bordo de fuga, né, artifícios, instrumentos que a asa tem, que nós chamamos de trimmer, tá?
e acelerador que vai influenciar nessa questão aí, tá bom? Então, o trimmer ele fica nessa parte, vai influenciar nessas linhas de trás aqui, o trimmer, tá? E o acelerador vai influenciar nessas linhas da frente aqui, tá? O acelerador, beleza? O que acontece, pessoal? O efeito Coandam é um efeito que fala que quanto maior for o ângulo de ataque da asa, essa parte em que o vento incide, né, o ar incide com o bordo de ataque da asa, maior vai ser a sustentação, porém vai ser também maior o arrasto. Então, o efeito de Coandam ele fala exatamente isso aí. Beleza, pessoal? Tranquilo? Só para corrigir aqui, pessoal, aqui eu inverti os dois aqui, tá? Não sei se vocês perceberam, tá? Sou um ser humano igual a todo mundo e erro pra caramba, tá? E erro muito. Então aqui é o contrário, tá bom? Então a menor pressão vai ser em cima, porque a resistência vai ser menor, e a maior pressão vai ser embaixo da asa aí, tá bom? Corrigido. Vamos lá, aqui nós temos uma imagem mostrando o ar, pessoal, passando pelo aerofólio da asa aqui, tá? Isso que eu peguei num site aí, ó, o site chamado Efeito Joule, tá? Então o ar está batendo, como vocês podem ver, nesse perfil que a asa tá, ele possui uma quantidade de ar que está tendo que ser desviado pela parte superior, né? Ou seja, pelo bordo, pelo extradorso. E aqui na parte inferior o vento está incidindo de forma laminar. É claro que, pessoal, o ângulo de ataque, como vocês podem ver aqui, ó, ele vai ser diferente. Nós vamos ter uma elevação. Essa parte aqui, ó, vai estar mais para baixo, tá? Então esse ar que vai bater na parte inferior vai causar uma pressão maior e vai elevar essa asa para cima, tá? E esse ar vai ter que deslocar na parte superior mais rápido para poder chegar na parte posterior aqui, tá? Esse ângulo que eu desenhei aqui ficou muito escroto, mas vocês entenderam. Esse princípio que eu falei para vocês, que o ar passa por cima mais rápido, né, e gera uma pressão menor, é o princípio de Bernoulli, ali que eu falei para vocês ali, tá bom? Que mais, pessoal? Aqui, ó, nós temos a alteração desse ângulo de uma forma, né? Aqui nós temos aqui um ângulo de ataque baixo e aqui um ângulo de ataque alto, tá? Nesse caso aqui, o ângulo de ataque está tão grande que ele vai causar um desvio, né, enorme desse ar e uma turbulência aqui que a asa não vai se manter estável, ela vai perder a sustentação e ela vai estolar, tá bom? Então nós vamos ter o stall. A razão de planeio, pessoal. Como nós sabemos, esse carinha aqui, o albatroz, que voa tanto tempo, ele tem 22 metros de razão de planeio, tá? Que é a razão de descida, né? Então, a cada 22 metros que ele vai para frente, ele perde um, tá? Essa é a razão de planeio do albatroz. Então, as asas de paramotor, elas têm por princípio também voar sem perder a altura. Porém, pessoal, devido ao peso, devido à aerodinâmica, né, o paramotor não consegue atuar igual esse cara não, tá? A média, né, das asas de paramotor é em torno, pessoal, de 6, né, em média, né, 6 para 1, ou seja, a cada 6 metros que ela vai para frente, ela perde 1 metro de velocidade. As asas de parapente hoje, pessoal, muitas delas ultrapassam 10, né, ultrapassam 10 por 1, a razão de planeio, tá bom? As tecnologias nas asas, elas têm atuado, pessoal, principalmente para poder melhorar isso, né? O que quer dizer isso? Quanto mais planeio eu tenho, menos eu desço. E quanto menos eu desço, né, menos eu preciso usar o motor. Então, automaticamente, eu promovo uma economia, tá? Hoje fala-se muito de asas que gastam menos... A asa tal gasta menos combustível. Mas como que a asa, se a asa não consome? Mas ela plana mais, então automaticamente preciso menos acelerar o motor para compensar, tá bom? As asas velhas, pessoal, elas perdem a capacidade de planar. Como eu falei na última mini aula lá sobre o tecido, né, o ripstop que forma a asa, ele existe um silicone, né, sobre esse ripstop que dificultam o ar, para que o ar que entra pela asa ele tenha dificuldade para passar por ela. Então, quanto mais velha a asa, mais ar sai de dentro da asa, do aerofólio ali, né? Ou seja, o ar entra por aqui e fica pressurizado, mantendo essa forma. A partir do momento que mais ar ele sai, ele se perde aqui, né? Nós vamos precisar de mais ar entrando. Então, chega num ponto que a asa ela não mais
consegue manter a sua sustentação. Por isso que asas velhas têm a sustentação menor e elas podem, pessoal, além de estolar, elas podem parachutar, tá? Eu quero fazer futuramente uns vídeos sobre essas assimétrica, colapso, fronte, né, parachute, né? Então, são várias coisas aí que a asa, em vez de voar assim, ela voa para baixo, pessoal. Ela não está caindo, mas ela não tem força suficiente para poder manter-se voando, tá bom? A razão de planeio, por exemplo, se essa asa, ela tem, vamos dar um exemplo, a minha asa aqui, se ela tem uma razão de planeio de 5 por 1, então se eu tiver 100 metros, pessoal, eu vou e desligar o motor apagar, né, eu vou ter um planeio de 500 metros. Então, eu vou perder 500 metros para poder chegar ao solo, né? Vamos imaginar assim. E se eu tiver a 1000 metros, pessoal, eu vou ir a 5 km para poder chegar ao solo. Então, mais ou menos é assim que funciona a razão de planeio, tá? Sempre quando nós estamos voando, pessoal, nós pensamos nesse cone aqui, ó. Coloquei aqui o cone de segurança, né? Nós sempre pensamos nesse cone de segurança. Por quê? Como o motor pode apagar, então a gente sempre tem que ficar olhando, ó. Eu estou voando aqui, se o motor apagar, eu poso aonde? Poso aqui, né? Aí eu passo ali e já estou olhando outro lugar. Sempre de olho nesse cone de segurança, tá? E é lógico que sempre considerando quanto que a minha asa plana. Se o motor apagar aqui, eu consigo chegar aqui? Então isso é uma coisa que nós temos que ver também. Beleza? Então, para ter sustentação, nós necessitamos de velocidade, como eu disse para vocês, tá? Enquanto tivermos fluxo de ar, o ar entrando sobre a asa, tá? Eu vou criando, isso pelo vento, né? Eu vou estar movimentando para frente e a asa sempre vai estar sustentando, ou seja, ela sempre vai estar mantendo a sustentação. Maior velocidade gera mais sustentação. Por isso que uma das formas de pouso indicada é que você venha, deixa a asa ganhar velocidade quando você for tocar ao solo, pessoal, que você vai acionar os freios, tá? Deixa a asa vir com velocidade e a hora que for tocar o solo, 1 metro, 1,5 m, depende de cada piloto aí, freia, aí ela sustenta e o indivíduo pousa, tá? Aí eu quero vir segurando o freio, chega no ponto que eu perco a sustentação. Então, tá? Maior a velocidade, maior vai ser a sustentação. Ok, pessoal? Mesmo desligando o motor, né, essa asa ela vai continuar voando e o cara, diferente do que muitas pessoas pensam, o indivíduo não vai cair, tá, pessoal? Ele vai continuar voando mesmo com o motor desligado, ok? O ângulo de ataque, pessoal. O ângulo de ataque é o ângulo em que o ar encontra a asa. Então, o ar ele vem e encontra essa asa, tá? Esse ângulo de ataque é esse ponto em que ele vai encontrar com a asa, tá ok? Como eu disse aí, em geral, quanto maior for o ângulo de ataque, maior a sustentação. Ou seja, quanto mais assim for, tá? Maior vai ser a sustentação. Porém, existe um limite, né? Ou seja, um ângulo crítico, ou seja, acima disso a asa ela perde a capacidade de voar, ou seja, esse ar que vai bater aqui embaixo, pessoal, aumentando a resistência, não vai ser suficiente para manter a asa em voo, tá? Então, esse ângulo é chamado de ângulo crítico, tá? Esse é o limite, tá? Que a asa suporta, tá? Existe aí os ângulos mais altos, né? A sustentação, como eu disse, quanto mais levantar, mais ele vai cair. Se vocês observar essa imagem aqui, ó, na parte posterior vai começar a turbilhonar, o ar vai começar a ficar rotorizado, a asa vai perder a capacidade, a resistência, tá? Isso faz com que ela possa cair aí, beleza, pessoal? Além do ângulo crítico de ataque, né, está também a região paralisada, que é essa região em que a asa vai perder a capacidade de voar. Se vocês lembrarem, pessoal, existem alguns carros, né, que voam, que correm bem rápido, e muitas das vezes o cara ele vai ter que usar, além do freio, ele tem que usar um paraquedas, ele lança um paraquedas para poder frear, né? Aquelas naves espaciais da mesma forma, tá? Então, essa área paralisada ela não vai permitir com que o ar se encontre aqui, em vez desse ar passar rapidamente e se encontrar na parte posterior, né, da asa, ele acaba turbilhonando e dificultando o planeio dessa asa aí, tá? A asa tende a estolar nessa condição, tá? Aqui, como vocês podem ver, pessoal, 6 graus aqui, né? Aqui 15 graus, né? A partir desse 15 graus aqui já está começando a ter uma separação do fluxo de ar aqui, ó. E esse fluxo aqui foi bem separado. Então, esse ar que está sendo separado pela mudança desse ângulo de ataque,
que vai fazer com que haja esse turbilhamento, pessoal. Esse ar se encontra com esse ar que está aqui e ele vai turbilhar, ok? Turbilhonar, melhor dizendo, tá bom? Como eu disse para vocês, esse ângulo de ataque eu posso controlar ele, tá bom? Como que eu posso controlar esse ângulo de ataque? Usando o acelerador e o trimmer, tá, pessoal? O paramotor, né, dificilmente nós usamos aí, tá? Eu conheço pouca gente que usa acelerador, embora pode ser usado sim, tá? Mas o trimmer é muito mais comum a nossa utilização, tá? Como vocês podem ver, eu já expliquei um pouco, mostrei sobre ele na mini aula passada, tá? O trimmer está na parte posterior e o acelerador está na parte anterior, tá bom? Então, aqui eu tenho um vídeo aqui, pessoal, já vou mostrar para vocês, usando esse trimmer, tá? Aqui só para mostrar o acelerador, eu vou conectar aqui um dispositivo e eu vou colocar aqui no meu pé, né? E eu vou usar o pé para poder puxar. Quando eu tensionar esse acelerador, eu vou puxar o bordo de ataque. Então, esse bordo de ataque ali, pessoal, da asa aqui, ó, ele vai diminuir, tá ok? Dessa forma, eu vou, né, ganhar mais velocidade. Porém, como eu disse para vocês, ó, ângulos de ataque mais alto, mais sustentação. Se eu diminuir e usar o acelerador, eu vou estar diminuindo a sustentação. Então, eu tenho, obviamente, risco sim, dependendo da condição, né, de ter um problema aí em voo por consequência do excesso de uso deles aí, tá bom? Já o trimmer, pessoal, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, não vai dar para ouvir direito o que eu estou falando, né? Mas ó, aqui eu vou usar o trimmer para vocês visualizar, ó, tá? Eu tentei gravar um vídeo aqui, mas ficou ruim demais, ó. O trimmer está aberto, ó, puxei e estou caçando o trimmer, ó. Quero usar ele, eu aperto e ele sobe. Então, para que eu uso o trimmer? Quando eu quero ganhar mais velocidade, pessoal. Estou de frente com o vento, né, um vento não tão forte, né? E a asa está voando muito lento, eu quero voar mais rápido, eu abro o trimmer, tá? Só que como eu disse para vocês, pessoal, o trimmer, ele vai agir aqui, ó, nessa parte, né? Principalmente nesse bordo de fuga aqui e nessa parte do meio aqui, ó. Então, nesses dois conjuntos de linha, a D e C, né? Principalmente na D, tá? Já o acelerador vai influenciar aqui, ó, nesse bordo de ataque, nesses tirante A aqui, tá bom, pessoal? Nessas linhas que partem do tirante A. É aqui que vai ligar o danado aí, ok? Os movimentos da asa, pessoal. Os movimentos da asa, os movimentos básicos da asa, nós temos os seguintes aí, tá? Nós temos aí os movimentos de guinada, né? E o movimento de rolo, tá? Então, como no inglês aí, o pitch e roll, né? Esses são os principais movimentos básicos, tá? Da asa aí, ok? O que quer dizer isso aqui, pessoal? Quer dizer que enquanto nós estamos voando, tá? O piloto está voando, tá? Muitas das vezes, para quem voou já sabe, quem nunca voou vai entender agora, quando eu estou em voo, né, não fica o tempo inteiro bonitinho assim, não. Tem vezes que eu fico assim, dou uma balançada, tem vezes que balanço para cá, tem vezes que balança assim. Então, isso é normal, depende da condição, né, meteorológica que eu estou voando ali, da condição do clima que eu estou voando, intensidade e tudo mais, como eu falei para vocês lá na sustentação, tá bom? Então, esses movimentos que a asa faz, tá, eles são denominados, né, os principais, de pitch e roll, ou ainda, né, guinada, né, avanço, retaguarda, rolo, pêndulo, balanço, tudo isso são nomes que nós podemos dar para essas situações aí. Beleza? Então, pessoal, quando que nós percebemos, pessoal? Quando que nós percebemos que isso acontece, tá? Uso de acelerador, quando você acelera, né, em térmicas, em turbulências, em rajadas de vento, né? Quando eu uso os freios, né, para mudar de uma posição, um sentido ali, né? Quando eu mudo o corpo ali na selete, eu posso sentir esses movimentos também, tá? Principalmente nas pessoas que voam com ancoragem média, né, que ela é mais sensível ao movimento pela ancoragem aqui, né? Em caso de térmicas, tá, pessoal? Quando eu estou voando e encontro algumas bolhas de ar, né? Como eu disse ali já, em turbulência, rajada de vento, essas são as condições mais comuns, tá, pessoal?
Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Tô voando, né? A partir do momento, não sei se vocês vão conseguir me enxergar bem, tá, pessoal? Então, mas eu tô voando aqui e de repente eu acelero. Quando eu acelero, o motor, ele vai, né, pelo impulso, empurrar para frente e a asa vai ficar para trás. Então, o que que acontece? Eu vou ter um movimento da asa para trás. Esse movimento, a partir do momento que eu acelerei e a asa veio para trás, tá? Esse movimento aqui, ele é chamado, né, de pitch, né, ou guinada, tá? Então, esse movimento aqui, ele vai fazer com que a asa mantenha-se para trás, tá ok? Então, ela vai ficar na retaguarda. O que que causou isso aqui? O acelerador. A partir do momento que eu estou acelerando, subindo, e de repente eu tiro a aceleração, o que que vai acontecer? Eu vou diminuir o empuxo e a asa ela vai avançar um pouco, tá? As asas full reflex, né, ela já corrige mais esses balanços. As asas mais antigas, você tem que segurar, senão ela pode dar um front e fechar aqui, né? Dependendo da situação, tá, pessoal? Não é toda a situação, mas para que vocês possam compreender aí, tá bom? Então, acelerei, a asa vai na retaguarda. Soltei a aceleração, ela volta, tá? E, como eu disse para vocês, esse movimento, né, é chamado pitch, né, ou guinada, ou avanço e retaguarda, tá? Beleza? Isso é uma das nomenclaturas que pode ser utilizada. Embora eu sei que existem outras, dependendo da referência, dependendo do seu instrutor aí, mas eu acho que o princípio vocês entenderam, tá? O que é o rolo, né? Ou chamado de pêndulo, o balanço, tá? É esse movimento aqui, pessoal, ó. Esse movimento aqui, a partir do momento, né? A partir do momento que você faz a utilização de uma curva, eu não sei se você vai visualizar, a minha câmera está pequena, depois eu vou tentar aumentar para mostrar aí para vocês. A partir do momento que você faz um movimento de uma curva, né, você aumenta o freio e gira. Então, quando você faz uma curva, você gira. A hora que você solta o freio daquele lado, você tende ao peso puxar você para baixo, né? Então, você tende a balançar para o outro lado. Então, esse balanço nesse sentido aqui, pessoal, ó, é chamado de rolo, né? Ou pêndulo ou balanço. Tá ok, pessoal? Como eu disse para vocês, essas asas mais atuais, ela tende a corrigir automaticamente essas asas para iniciante, né? Corrige automaticamente pelo seu centro ali de gravidade, sua aerodinâmica já favorece essa correção, tá? Tem que cuidar, pessoal, porque alguns colapsos de asa, eles acontecem por consequência disso aqui. Então, às vezes a asa avança muito e ela dá um fronte, às vezes ela fica muito para trás e estola, tá? Às vezes ela vai muito para o lado e fecha um lado, dá uma assimétrica, ou fecha os dois lados, dá uma simétrica, tá? Então, existem alguns colapsos de asa aí que pode acontecer e eu vou fazer uma mini aula só dessas situações, mostrando alguns vídeos para vocês visualizarem aí. Beleza? Então, esses movimentos de asa, pessoal, são esses aí, tá bom? Pessoal, para finalizar aqui, ó, não sei se vai ficar melhor para vocês enxergar, tá? Então, aqui, ó, os movimentos mais comuns, né? Nós temos aí o movimento, né, de avanço, retaguarda, né? Avanço para frente, retaguarda, né? Ou chamado de pitch, tá? Esse movimento, como eu disse para vocês, estou voando lá, acelerei, né? O motor vai ter um empuxo funcionando para frente. A asa ela vai manter-se um pouco para trás. Por isso que é normal vocês verem uma pessoa voando, a maioria das vezes ele vai estar um pouquinho para frente do que a asa, tá? Salvo, como eu disse para vocês, o ângulo de ataque aí que estiver da asa aí. Né? O indivíduo, às vezes, com o trimmer mais aberto, a gente vai ter uma correção, mas mais ou menos isso aqui, tá ok? Esse movimento, ó, para cá e para lá, né? Ou dessa forma, não sei se vocês conseguem ver, é chamado de rolo, né? Ou pêndulo, tá? Então, às vezes você passa numa térmica, tá, pessoal? A bolha de ar que vem aqui para cima, ela pega na asa e faz com que a asa balance. Às vezes ele tem pitch, tem rolo, né? E às vezes ele até tem a rotorização. Ele faz isso aqui, ó, tá? É um movimento que pode acontecer, tá? Então, às vezes você passa passa perto de um rotor, o vento que bate em uma árvore que está aqui, o vento bate e rotoriza. Você vem e acaba tendo esses movimentos aqui, pessoal. Então, esse balanço é comum, tá? Isso é comum acontecer durante o voo de paramotor. Beleza? Não sei se eu fui claro, tá? Com vocês. Beleza, pessoal? Então, pessoal, foi mais ou menos isso que eu falei para vocês aqui, tá?
existe aqui os eixos aqui que fazem com que nós tenhamos esses giros aí, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, tá? Eu sei que às vezes eu tento fazer uma aula mais curta aí, mas é muita informação, então espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado por me ouvir. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, dar o like aí. E, pessoal, usa essas informações para responder as questões que eu vou propor ali, tá? Vou propor umas questões ali, são 10 questões, então faz lá e escreve lá no comentário como que você foi lá, beleza? Grande abraço, muito obrigado, até a próxima, valeu, fui!